Hoje a gente recebeu um material que é, assim, uma defesa bem contundente do Vinícius Júnior. O autor descreve o que seria uma campanha de difamação da imprensa de Madrid. Vamos ver como a gente pode fortalecer essa narrativa. Com certeza. E para mim, o ponto de partida é uma escolha bem fundamental, sabe? Uma recalibragem no tom do texto pode, assim, ampliar muito o alcance dele. Pode transformar uma defesa que já é apaixonada em uma análise quase incontestável. O argumento central é bem claro, né? Ele defende que a imprensa de Madrid, que agiria quase como um braço da diretoria do Real, começou um ataque para rotular o Vini de mercenário. Exato. E tudo isso num contexto muito específico. Sim, no meio de negociação de contrato, interesse de outros clubes, e ele vê isso como uma tática para diminuir o jogador, ainda mais com a chegada do Mbappé no horizonte. E o texto aponta uma hipocrisia, né? Porque lembra que o Vini carregou o time nas costas por muito tempo. Exato, e que sofreu ataques racistas com quase nenhum apoio do clube. Aí a fala do Zidane defendendo o Vini entra como o pilar que sustenta a tese toda. Isso, a base do argumento é muito sólida, mas o jeito que ele é apresentado, talvez limite um pouco o público. A fraqueza que eu identifico é que o tom hoje é extremamente combativo, muito emocional. Expressões como reação nojenta, covarde, cães de guarda, circo de horrores, elas são fortes, mas para um leitor que ainda não está convencido, que é mais cético, pode soar como um desabafo, sabe? Meio parcial, como a fala de um torcedor. E isso é um risco. É um risco. Mas essa paixão não é o motor de um texto assim. Não é o que conecta com o leitor que sente a mesma coisa. Será que não tem o perigo de, sei lá, ao suavizar, o texto perder um pouco da alma dele? Essa é a linha tênue, né? E é uma ótima observação. Não se trata de tirar a paixão, é sobre canalizar essa paixão. A sugestão é trocar a raiva que é explícita por uma indignação mais contida, quase cirúrgica, que aparece através dos fatos. Entendi. A força do argumento não viria do adjetivo que você usa, mas da justa posição fria, calculada das evidências. A ideia é deixar a hipocrisia falar por si. O leitor chega na mesma conclusão de raiva que o autor, mas sente que foi uma descoberta dele baseada em provas. Faz sentido. É a diferença entre dizer para o leitor o que sentir e apresentar um cenário tão absurdo que a indignação é a única reação lógica. É mais sobre mostrar do que contar, né? Como isso funcionaria na prática? Vamos para exemplos concretos. Em vez de chamar a reação de nojenta, covarde e coordenada, o autor poderia escrever algo como: a reação de parte da mídia espanhola revelou um padrão de ataque que levanta sérias questões sobre sua objetividade editorial. Já soa diferente. E aí completa: especialmente quando comparada à cobertura historicamente branda de outros atletas do clube em situações parecidas. A frase fica mais analítica e, por isso mesmo, mais devastadora. Porque ela convida o leitor a pensar, a questionar, e não só a aceitar um rótulo. Exatamente. Outro exemplo. A expressão cães de guarda na imprensa. É forte, mas é fácil de descartar como exagero. Que tal veículos de comunicação com conhecidas e documentadas ligações editoriais com a diretoria do clube? É mais preciso, mais factual e, por isso, a condenação é muito maior. Fica mais difícil de refutar. E, por fim, a própria estrutura. Começar um parágrafo com: ao analisar a cronologia dos eventos, um padrão preocupante emerge. Isso posiciona o autor como um analista, um investigador que está desvendando uma trama, não só alguém reagindo a ela. O impacto é outro. Faz todo sentido. Com essa postura mais jornalística, a credibilidade aumenta muito. A força sai do volume e vai para a precisão. E essa ideia de construir um argumento com fatos me leva a pensar na ordem em que eles são apresentados. Para essa justaposição fria das evidências funcionar, a estrutura tem que ser impecável. E eu senti que a organização atual talvez dilua um pouco esse impacto. Você tocou no ponto nevrálgico, que é a nossa segunda grande oportunidade aqui. Reorganizar a estrutura da narrativa para seguir uma progressão mais linear. Isso pode construir um caso muito mais coeso, com o impacto que vai crescendo. O fluxo hoje
parece um pouco circular. Ele apresentou o ataque, depois a defesa do Zidane, aí entra a teoria do Mbappé e depois volta para o racismo. Todos os pontos são válidos, mas o leitor precisa se esforçar um pouco para conectar tudo, né? Exato. A estrutura atual, embora seja movida pela paixão, ela salta entre esses pontos. E essa falta de uma linha reta pode diluir a força do argumento. A intervenção do Zidane, por exemplo, que é talvez a carta mais forte do baralho, ela aparece no meio do texto. É verdade. É como se um promotor, no meio do julgamento, apresentasse a prova mais contundente dele. Ela perde o poder de ser um clímax, a coroação de toda uma tese que foi construída de forma metódica. É uma ótima analogia. A ideia seria reestruturar para construir um caso, quase como um advogado se preparando para o júri, onde cada evidência se apoia na anterior. É a analogia perfeita. A sugestão é exatamente essa: guiar o leitor por uma jornada lógica. O objetivo é que no final a conclusão do autor não pareça só provável, mas inevitável. A experiência de leitura muda. Deixa de ser uma concordância passiva e vira uma descoberta ativa. O leitor se sente inteligente por ter conectado os pontos. E como seria essa estrutura alternativa? Esse caminho lógico na prática? A gente pode pensar numa progressão que eu chamo de cronológica investigativa, tipo em 5 atos. Primeiro, o contexto. Começa estabelecendo a importância do Vini para o time, principalmente naquele vácuo pós-Cristiano Ronaldo. E mais importante, detalha a luta solitária dele contra o racismo, muitas vezes sem o amparo que deveria ter. Isso pinta o quadro do herói, define o que está em jogo. Certo. Primeiro a gente estabelece o personagem, a jornada dele. O leitor precisa se importar com o Vini antes de se importar com o ataque contra ele. Exatamente. Aí o segundo ato é o gatilho. Apresenta notícias sobre o interesse do Chelsea, do PSG e enquadra isso como o que é: uma movimentação de mercado normal, esperada para um atleta desse nível. Nada fora do comum. Até aqui, tudo dentro da normalidade do mundo do futebol. A tensão ainda não começou. Exato. E é aí que entra o terceiro ato: a reação desproporcional. Agora sim, o texto detalha o ataque da imprensa. Usa acertações diretas, mercenário, ingrato. É aqui que o contraste tem que ser gritante. O leitor que acabou de ler sobre algo comum se depara com uma reação que parece irracional. É nesse ponto que a semente da suspeita é plantada na mente dele. E com essa suspeita plantada, o autor pode finalmente apresentar a tese dele. Exatamente. Quarto ato: a hipótese. Depois de mostrar a reação desproporcional, o autor introduz a teoria. Tudo isso é uma cortina de fumaça para a questão do Mbappé, para a necessidade de impor uma nova hierarquia salarial e de status no clube. Pela primeira vez, uma explicação lógica aparece para o que antes parecia só um surto. E o gran finale? O quinto e último ato, a validação. É aqui que a fala do Zidane entra como golpe de misericórdia. Não é mais só a opinião do autor, é a confirmação de toda a tese vinda de uma fonte inquestionável. Uma lenda do clube, alguém que conhece a máquina por dentro. A fala dele coroa tudo o que foi construído. Essa ordem transforma o texto de um desabafo para uma acusação bem fundamentada. Quase um caso encerrado. Essa reordenação é transformadora. Nossa, o impacto é muito maior. A validação do Zidane no final funciona como um "eu sabia". É a peça que faltava no quebra-cabeça. E a figura do Zidane é interessante porque ele representa uma outra era do clube, né? Uma era em que talvez a relação com os jogadores fosse diferente. O texto até toca nisso quando menciona como trataram o Casillas, o Sérgio Ramos, quando eles se tornaram inconvenientes. Sim, e esse é um veio riquíssimo, o que nos leva direto ao terceiro ponto. Aprofundar essa dicotomia entre a visão do jogador como ídolo e a visão do clube como um ativo financeiro. Isso pode dar uma camada extra de profundidade, de relevância universal para o texto. O texto aponta que este não é um caso isolado, que existe um padrão, mas essa observação, por mais poderosa que seja, parece quase um comentário lateral, sabe? Uma nota de rodapé em vez de um pilar do argumento. Exatamente. E essa é a fraqueza. Esse ponto é extremamente poderoso e está subutilizado.
Ele tem o potencial de elevar a discussão de um caso específico sobre o Vini para uma crítica institucional sobre a natureza do futebol moderno. Do jeito que tá, é um detalhe interessante. Com um pouco mais de foco, pode virar a tese central do texto. Então a sugestão é pegar essa observação e expandir, torná-la um tema que permeia toda a narrativa, o fio condutor que conecta tudo. Perfeitamente. A guerra contra o Vini deixaria de ser um caso isolado para se tornar o capítulo mais recente de um conflito maior, mais antigo, a alma do clube contra a sua estratégia corporativa. O texto pode demonstrar que o problema não é o Vini ser supostamente mercenário, mas o clube ter um padrão de comportamento predatório com seus maiores símbolos quando os interesses financeiros falam mais alto. O que eu acho mais interessante nesse ponto é como ele amplia o escopo do texto. Deixa de ser só sobre o Real Madrid e o Vini e passa a ser uma reflexão sobre como os clubes, como corporações globais, lidam com o capital humano, que também é o capital afetivo deles. Como isso poderia ser feito de forma concreta. Olha, uma abordagem direta seria dedicar um parágrafo inteiro para conectar o caso do Vini aos do Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Sérgio Ramos. Mas não só mencionar. Detalhar brevemente o modus operandi, o uso da imprensa amiga para minar a imagem de um ídolo durante uma negociação tensa. Isso solidifica a ideia de um padrão de comportamento institucional. Isso também reforçaria a posição do Zidane, né? Sem dúvida, a defesa dele pode ser enquadrada de uma forma mais ampla. Não é só o Zizou apoiando o Vini. É a voz da velha guarda, de alguém que representa valores como lealdade, idolatria, em oposição direta à visão fria corporativista da gestão moderna. Zidane se torna, nessa narrativa, o representante de uma era em que o escudo no peito significava algo que transcendia o balanço financeiro. E isso leva a uma conclusão muito mais poderosa, mais filosófica até. Exatamente. A conclusão poderia usar essa dicotomia de forma explícita, algo na linha de: o Real Madrid pode até conseguir seu ativo mais novo e caro, o Mbappé, mas faz isso ao custo de alienar e atacar o ídolo que deu sangue pelo clube nos momentos mais difíceis. O clube, ao fazer isso, arrisca perder algo que o dinheiro não compra: a sua alma, a lealdade de quem o ama. Isso transforma a história de uma negociação de contrato numa fábula moral sobre o futebol no século XXI. Em resumo, então, as sugestões se concentram em 3 grandes eixos para elevar o impacto desta peça. O primeiro é uma calibração no tom, sair da emoção explícita para uma autoridade analítica, onde a força está na apresentação dos fatos. O segundo, uma reestruturação da narrativa, sair de um modelo circular para uma progressão linear, quase investigativa, que guia o leitor passo a passo, construindo o caso e usando a validação do Zidane como o clímax irrefutável. E, por fim, o terceiro eixo é o aprofundamento temático, elevar a discussão para além do caso Vini, explorando esse conflito entre tratar o jogador como ídolo versus como ativo financeiro, mostrando que isso faz parte de um padrão institucional maior. Exato. São ajustes que juntos têm o potencial de transformar uma defesa apaixonada, que fala muito bem com quem já concorda, num documento jornalístico implacável, poderoso e impossível de ser ignorado por qualquer leitor, seja ele cético ou não. Um trabalho que, com esses ajustes, pode se tornar referência no assunto. Quando tiver uma nova versão, adoraríamos revisitá-la para ver como a narrativa evoluiu.